Boa tarde, bem-vindos ao painel Solano Trindade, Aquilombando Pensamentos. Eu sou o Rodrigo Pauro, um dos curadores desse painel. E, afinal, quem foi o Solano Trindade? O Solano Trindade foi um multiartista brasileiro, poeta, escritor, teatrólogo, ator, tutor e pesquisador de tradições populares, nascido em 1908 em Recife, falecido em 74 aqui no Rio. Solano idealizou o primeiro congresso afro-brasileiro em 45 e criou, com Abdias do Nascimento, o Teatro Experimental do Negro. Em 50, ele fundou, com o sociólogo Edson Carneiro, o Teatro Popular Brasileiro e, 5 anos depois, criou o grupo de dança Brasiliana. Em São Paulo, ele transformou a cidade de Imbu em um centro cultural onde dezenas de artistas passaram a viver de arte. Solano conseguia fundir seu trabalho intelectual e poético num projeto político-cultural. Em seu poema Canto dos Palmares, o Solano conta a história das glórias, das lutas dos quilombos como símbolo de liberdade e resistência à opressão. Esses escritos sobre os quilombos, nas palavras de Beatriz Nascimento, impulsionaram um movimento que visava rever conceitos históricos estereotipados. O aquilombamento passou a servir de emblema para projetos políticos de participação e intervenção negra nas diferentes áreas do saber e da política. Agora eu vou passar a palavra para as minhas amigas Júlia e Marcela. Enquanto isso, a Ana Paula estará verificando as perguntas do chat. Então, façam perguntas. Até já. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, eu saúdo a presença dos nossos convidados, Vitor e Carlos. Vocês estão com a câmera aberta? Será que vocês podiam abrir a câmera? Eu não estou vendo. E Rodrigo, por favor. Estamos com a câmera aberta e também com o som aberto. Pronto, combinou, fechou. Bom, o Vitor Trindade é neto de Solano Trindade, mestrando em etnomusicologia na ECA, professor de cultura popular brasileira, percussionista, compositor, violinista e cantor. Carlos Caçapava é músico, percussionista, compositor e arte educador, e esses dois trabalharam já muitas vezes juntos, fizeram muitas coisas, e vai ser muito rica a nossa conversa hoje aqui. Bom, e para dar início, eu pergunto, quem foi Solano Trindade, qual o seu legado e o que ele representa para vocês? Quem foi Solano Trindade? Solano Trindade foi poeta, foi folclorista, foi ator, foi escritor, foi cineasta, foi um ativista pela democracia racial desde a década de 30, foi o fundador do movimento de arte da cidade de Embu das Artes, foi o diretor do Teatro Popular Brasileiro na década de 50, viajando, sendo um dos primeiros grupos brasileiros a mostrar as tradições afrodescendentes fora do Brasil, indo ao continente europeu e ao continente africano, em 1950. Depois fundou o movimento de artes aqui em 1960. Também é o patrono da nossa casa, do Teatro Popular Solano Trindade, que é filho do Teatro Popular Brasileiro. Tenho que deixar claro, né? Quer completar aí, Zeca? Não, pode continuar. Posso na continuar? Sua linha. Depois ele também, o que ele representava, o que representa para mim o legado dele, né? O legado dele sustenta a minha casa, o legado dele sustenta a minha estrutura emocional, porque a partir do legado dele eu me encontrei nas religiões afro-brasileiras, mesmo ele não sendo uma pessoa do candomblé, mesmo ele sendo um comunista de carteirinha, né? Ele só desistiu do Partido Comunista a partir do momento que ele percebeu que o Partido Comunista não participava das lutas em prol do afrodescendente, né? Então, ele meio que se afastou. Mas ele era comunista no acreditar, né? Então, mesmo assim, ele foi muito importante no fundamentar da minha religiosidade. E a minha religiosidade forma o meu trabalho, forma a minha profissão também. Ela organiza a minha profissão como ogã, como percussionista, como músico, como pesquisador, como aprendiz. Então, o legado dele fundamenta
a criação dos meus filhos, né? Dos meus filhos que são artistas também, com um trabalho baseado nesse legado, né? Ele foi aglutinador de muitas outras famílias, ele foi organizador do encontro de muitas outras famílias no desenvolver o trabalho afrodescendente. Ele tinha um mote que era pesquisar na fonte de origem e devolver ao povo em forma de arte. E isso baseou a vida dele inteira, né? E acabou baseando a nossa vida, a vida dos netos, a vida da minha mãe, né? E também das pessoas que estão no entorno da nossa família, né? Da nossa família por escolha, né? Então tem a nossa família carnal, que é a família Solano Trindade, e a nossa família por escolha, que entra a família Silva, a família Santos e outras famílias que estão envolvidas aqui dentro desse quilombo que é o Teatro Popular Solano Trindade. Esse legado de Solano Trindade, além, né, do que o Vitor já coloca, ele se espalha por vários, né, outros estados, né, ou seja, Recife, que é o berço, né, aí vai para Minas Gerais, até mesmo Rio Grande do Sul tem presença de Solano Trindade. Eu conheci, né, o Solano através das escritas, né, ou seja, dos poemas, das peças de teatro e de outras pesquisas, né, que ele nos deixa através do teatro brasileiro, que a partir de 75, né, a partir de 75 se torna o Teatro Popular Solano Trindade, que aí já é um feito de Raquel Trindade, né, que divide conosco todo esses saberes que Solano nos deixou, né, através da escrita, do teatro, da poesia, né? E falando um pouco da poesia de Solano, a riqueza né, que aqueles que se veem, né, afros brasileiros, por exemplo, se reconhecem em cada verso, né, de cada poema que Solano nos deixou, né? E além desse fato histórico étnico, né, a poesia de Solano também para nós, né, principalmente para eu, Vitor e outros músicos, é um super presente porque todo o poema de Solano é muito musical, né? Ele já traz uma rítmica e até mesmo uma melodia, né, muito rica, que é um pouco diferente de outros poetas afrodescendentes, né, ou poetas negros, né? Então é uma riqueza muito profunda falar de legado, né, deixado por Solano. Eu acredito que aos poucos a gente vai poder estar falando um pouco mais aí, né? Boa tarde, eu sou Marcela. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada, Vitor. É um orgulho e um prazer receber vocês aqui. Eu sou fã do trabalho do Solano Trindade. Então, para continuar a nossa conversa, nós percebemos que as mulheres da família Trindade também interferiram diretamente na construção do legado do teatro popular. Para citar alguns nomes, como a Margarida Trindade, que é a esposa de Solano, né? A sua avó, né, Vitor? E a Raquel Trindade também, que inclusive Abdias Nascimento, ele cita a Raquel Trindade num artigo no qual ele está falando da arte afrodiaspórica, né? A arte negra afrodiaspórica. E ele comenta que a pintura de Raquel é um movimento, é a continuidade da poesia do pai. Vocês podem falar um pouco mais sobre isso para a gente, todo esse movimento das mulheres da família Trindade e o envolvimento com as artes? A nossa família, posso ir? A nossa família é matriarcal, né? A fama do meu avô, ele ficou famoso e tudo, mas
sempre foi, a nossa história sempre foi baseada nas mulheres mesmo. As mulheres da nossa família são muito fortes. As que chegam, né? As que chegam pós-Solano, as que chegam pós-Margarida, são fortíssimas, e as de antes de Solano e Margarida também eram fortíssimas, né? Minha avó contava, por exemplo, que a mãe dela, ela foi uma pessoa que foi raptada entre os indígenas, né? Ou entre as pessoas da terra dela, né? De Campina Grande, não, da Paraíba, do interior da Paraíba, depois que ela foi para Campina Grande. E a mãe dela, depois de muito fugir, né, ela conseguiu se instalar num prostíbulo. Isso aqui é muito legal, porque assim, e ela no prostíbulo ela trabalhava lavando a roupa das pessoas e costurando para as mulheres, motivo pelo qual minha avó aprendeu todas as danças do folclore dali do interior da Paraíba e que pôde ensinar essas danças para o meu avô, né? Então, foi a partir desse lugar, né, desse espaço em que a gente geralmente pensa que as pessoas vão perder a sua possibilidade criativa, a sua possibilidade estrutural, né, o seu a sua família antes de si, né? Não, para minha avó, né, e para a mãe da minha avó, que deixava a minha avó ali na área e ficava fazendo os outros trabalhos para que minha avó não se envolvesse nessa outra coisa, né? E aí isso é uma coisa de muita força, entendeu? É uma mulher que trouxe a sua história, trouxe a sua estrutura, em fuga, formou a filha em uma coisa que depois se tornou o trabalho dela dentro do Museu da Imagem do Inconsciente, né? Lá junto com a doutora Anise da Silveira, onde ela ensinou as pessoas que tinham deficiência mental a aprender a dançar, a aprender a costurar, a fazer os mamulengos, a fazer os palcos do mamulengo, né? As roupas que tinham, né? Porque as pessoas no Museu da Imagem do Inconsciente, no Centro Psiquiátrico Pedro II, não tinha acesso às ferramentas que era preciso para que eles fizessem as apresentações. Então, essas ferramentas eram construídas ali, naquele lugar. E quem construía era a minha avó, Dona Ivone Lara, que faziam parte daquele lugar, daquele momento, né? Minha avó ensinou o meu avô as danças brasileiras. E, a partir do meu avô, que ficou famoso o teatro popular brasileiro, né? A minha avó também, ela falava uma coisa que eu acho que isso é de uma fortaleza enorme. Ela falava que, como ela era presbiteriana, ela não deveria ter a dança como referência de vida. Mas ela leu na Bíblia, né? Isso minha mãe me contava, ela leu na Bíblia que Miriam dançava e Davi tocava pandeiro. Isso dava o direito dela dançar também, né? E dava o direito dela ensinar essa dança. Então, a única coisa que ela não desenvolveu nesse lugar foram as danças ligadas à espiritualidade afrodescendente, porque todo o resto é ela quem ensinou, né? Ela que ensinou a formação, ela que fez a formação coreográfica do teatro popular brasileiro, né? Do qual minha mãe participava e que ela, em 1974, como falou Caçapava, criou o Teatro Popular Solano Trindade depois do falecimento do meu avô. Só completando, vou dar continuidade aqui. Minha mãe, ela já tinha uma outra força. Minha mãe já era a guerreira do confronto, né? Que minha avó não era tanto do confronto nas questões raciais, minha avó não era tanto do confronto dos problemas da nossa sociedade, principalmente na década de 60 e 70, onde o enfrentamento tinha que ser muito maior. Então, tinha casos de minha mãe não ser atendida, não entregar um quadro. Então, não deixaram ela subir no prédio. Ela foi numa loja, comprou um monte de vela e falou que se o cara não deixasse ela fazer subir no prédio para entregar o quadro, que ela ia fazer uma macumba. Ela nem na época era religiosa, né, que ela ia fazer, mas ela tinha a coreografia da macumba, ela tinha a ideia do candomblé, mas na época ela ainda não era do candomblé, ela só veio a ser do candomblé já no meio dos anos 70, depois do acidente dela e da descoberta da espiritualidade dela, já quase chegando nos anos 70. Então, a minha mãe era essa guerreira do confronto. Ela não conseguiu, por exemplo, por esse confronto, ela não conseguiu
por exemplo, sobreviver às regras acadêmicas quando ela foi professora na Universidade de Campinas. Ela não conseguiu lidar com as políticas dos professores. Ela preferiu dispensar o ótimo salário que ela ganhava como professora efetiva, né, do que ficar naquele jogo político que a gente conhece dentro da universidade pública. Eu estou aprendendo agora e estou chegando agora na universidade pública, estou com o cabelo em pé, né? Então, assim, todas essas dificuldades que ela conseguiu atravessar através do confronto. Minha mãe brigou com o secretário de Cultura da nossa cidade porque ela tinha... o prefeito tinha dado a ela um cargo de assessora de turismo e o secretário de turismo não permitia que ela recebesse as pessoas mal vestidas no escritório, né? Então, minha mãe, ela fez um grande escândalo, botou no jornal, ligou para o Lula demitiu o cara lá de Brasília, né? Então, assim, ela sempre foi essa guerreira do confronto mesmo, né? E ela também, a pintura dela, ela realmente tinha essa fala do Abdias, cabe muito bem nela, né? Eu acho que é no quilombismo que ela fala, essa fala, né? E essa fala do Abdias cabe muito bem nela, faz muito jus ao trabalho dela, né? E ela deixava uma coisa muito clara, que ela não gostava de ser chamada de naif, né? Porque o trabalho que naif para ela queria dizer ingênuo, quer dizer que é a tradução do francês, né? Então ela não se considerava uma pessoa naif, ela se considerava então uma pintora afro-brasileira, né? Uma pintura primitivista afro-brasileira, né? Ela tinha um nome comprido, mas naif nunca, né? Ela não aceitava jamais. Fala aí um pouquinho, Zé, senão está aqui discussando aqui 2 horas. Então, falar desse maternal, né, do nosso grupo é muito fácil, porque, como o Vitor já falou, as mulheres sempre foram as nossas guerreiras que vão na frente abrindo caminho, né? Então, Margarida da Trindade, o Vitor já falou desse lado, né, do trabalho dela, e como educadora, né, ela tinha uma forma natural, né, de ser a arte educadora, né? Ela era aquela que, por exemplo, na dança, ela tinha paciência, né, de colocar, olha, o teu pezinho direito vai para lá, o teu pezinho esquerdo vai para cá. Então, uma forma muito carinhosa, né, que incentivava aquelas pessoas que chegavam na roda dizendo eu não sei, ela falava todos nós sabemos, né? O que precisamos é praticar e etc. E Raquel Trindade também era uma outra mãezona, né? Como o Vitor falou, muito mais, né, guerreira, aquela que vai mesmo para política, vai para o embate naquilo que ela tinha a razão e tinha direitos, ela ia a fundo, não só na ação pessoal, né? Porque ela pensava muito no coletivo, ela tinha muita essa preocupação social, né? Essa preocupação sociocultural. Então, tudo que, assim, hoje a gente tem aqui para estar trabalhando vieram, sim, das forças, né, dessas rainhas afros brasileiras aí, rainhas negras, né, que isso também, com certeza, elas é um legado que elas receberam daquelas que vieram, né, de África para cá, porque com certeza eram as mulheres, né, que tinham uma força para a luta, não a luta física, né, mas não sei se é essa palavra, mas uma forma intelectualizada, né, de lidar com toda aquela problemática mesmo naquele tempo, né? E há várias homenagens, né, a essas mulheres dentro da cultura popular que pouca gente identifica, né? Por exemplo, dentro
das rodas de samba, né? A mulher sempre foi muito respeitada, embora em alguns tempos, né, os homens até faziam papel da mulher, né? Mas o que eles faziam tinha a ver com esse matriarcado, né? Porque o samba que é semba, que é punga, que é uma umbigada, que tem a ver com uma homenagem, um pedido de bênção, né, ao cordão umbilical, que nada é que maternidade, né? Ou seja, a boca que alimentou o feto enquanto, né, estava sendo gerado. Então, essa presença feminina, principalmente na cultura afro-brasileira e até na religiosidade, né, afro-brasileira, essa presença é muito forte, muito respeitada, principalmente por nós aqui do Teatro Popular Solano Trindade, que recebemos muita força, né, desse feminino. Nossa, gente, estou emocionada aqui ouvindo vocês falarem sobre essas mulheres incríveis. Eu tive a oportunidade, né, e a honra de conhecer a Raquel e também de participar do momento, né, em que ela nos deixou, em 2018, se eu não me engano, né, Vitor? E até a ida dela, né, foi uma homenagem que Embu prestou a essa figura tão incrível e tão marcante que ela foi para toda a geração que veio depois dela, né? E só para, eu não sei se todo mundo sabe, mas a arte naif, no Embu das Artes, é considerada como se fosse um gênero muito difundido, né? Então, quando eu não sabia até disso, que a Raquel se recusava a ter esse rótulo, né, de naif, que é uma representação, é uma espécie específica de representação artística. Enfim, eu fiquei, não conhecia essa questão. E eu vou aproveitar, eu vou até pedir licença aqui para a Marcela, mas eu vou aproveitar o desenvolver dessa conversa nesse sentido, que o Vitor trouxe bastante a questão da... eu não sei se eles estão online ainda. Então, acho que sim. Vitor, Carlos, estão ouvindo? Acho que eles caíram, Júlia. Foi, né? Deixa eu ver aqui, peraí, gente. Vou desligar aqui a câmera rapidinho para ver se eles... Eles falaram que acabou a luz lá, mas que já voltou. Estão conectando. Tudo bem, a Eneida recebe eles. Pronto. Então, vou só esperar um pouquinho para continuar, porque eu não sei até que ponto que eles ouviram, né? Mas, compartilhando um pouco com vocês, enquanto eles não chegam, né? A Raquel, ela foi uma pessoa, ela é a mãe do Vitor, né? Filha do Solano, e ela foi uma das pessoas que, como eles disseram, né? Que continuou esse legado do teatro popular depois da morte dos pais dela. E ela se destacou muito pela questão pictórica, né, na questão das artes plásticas, mas ela teve também um trabalho muito importante nessa questão da afro-religiosidade, das religiões de matriz africana, tanto que quando em 2018, quando ela faleceu, Embu das Artes ficou em festa também, porque foi feito na cidade toda, né? Pronto, então aí, gente, Carlos, Vitor. Ele está só conectando. Pronto. Pede ele só para ligar o microfone, Carlos. Pode ligar o microfone. Ligar o microfone, O microfone está desligado. Oi?
Oi, Tá ótimo. Estou ouvindo. Caiu a nossa energia aqui, acredita? Mas eu estou falando com você pelo celular e o Vitor já está conectando ali. Então, gente, como nós estávamos falando antes das nossas matriarcas, essa força toda aí, né, que a gente acabou de dizer, e como Júlia também colocou, né, que conheceu um pouco de Raquel Trindade, sabe e sentiu a força que ela tem, né? Verdade. Eu vou sair do celular que já entrou lá, tá, gente? Só sai, mas não sai muito. Vitor, tá aí também? Estou aqui. Pronto. Estou aqui. Certo. Só você tá com a câmera desligada. O vídeo agora. Tá me vendo aí também? Ah, legal. Pronto. Ótimo. Que assim um vai sempre funcionar. Certo. Eu queria, então, puxar aqui, que já que vocês trouxeram, o Vitor principalmente, né, mas Carlos também trouxe, a questão do diálogo hoje, né, do teatro com essa ancestralidade religiosa, né, com as questões das religiões de matriz africana, se o teatro tem trabalhado isso, né, de que forma tem trabalhado isso. Enfim, queria que vocês desenvolvessem. Também o Vitor, eu sei que está escrevendo uma tese, acabou de lançar um livro, né, Vitor, também sobre a questão dos ogãs. Então, queria que vocês desenvolvessem um pouquinho isso. Então, querida, eu não posso falar da religiosidade do teatro, seria totalmente injusto com 40 pessoas. Né? Desculpa, Carlos, está dando um eco. Eu acho que tem só desligar o microfone do celular. Só desliga o microfone do celular. Peraí, não, eu vou desligar o meu microfone. Eu vou desligar o meu microfone. Falo aqui, mas ouve aí. Seria totalmente injusto eu colocar o teatro como um teatro que tem religiosidade afro-brasileira, né? Tem gente de candomblé no teatro, sim, tem gente de candomblé no teatro. Tem gente de umbanda no teatro, sim, tem gente de umbanda no teatro. Mas o teatro também tem católico. A minha esposa é católica. A Dani Black, ela é adventista do sétimo dia. O teatro também tem ateu. O teatro também tem... o teatro, a proposta de Francisco Solano Trindade era uma proposta do povo brasileiro, né? Com todas as suas escolhas de ser o povo brasileiro. Né? Então, aqui a gente não impõe uma religiosidade. As pessoas podem chegar com as suas propostas religiosas, né? E, a partir das suas propostas religiosas, entrarem na brincadeira de entender o que é a cultura afrodescendente. Porque não dá muito para você excluir, né, a ideia do ser religioso da pessoa negra. Né? A pessoa negra é fundamento aqui no teatro. Mesmo que nós tenhamos pessoas brancas, mas aqui o nosso trabalho se fundamenta na negritude mesmo, no ser negro. Né? Ou a pessoa é branca e traz a sua proposta antirracista aqui para nós, né? Porque toda proposta é válida, ou a pessoa é negra e entende as questões raciais a partir da gente. Então, aqui nós discutimos, claro, a religiosidade afro-brasileira. Nós falamos sobre os orixás. Nós informamos, por exemplo, a Dani, que era uma professora da escola pública, a Dani Black, essa mesma pessoa que eu falei, que é adventista, né? Nós informamos a Dani que Exu não é o capeta, que Exu e o diabo são pessoas completamente diferentes. Eles nem se conhecem, eles nunca se viram, eles não viveram no mesmo continente, eles não tinham a mesma proposta. Né? A partir do momento que a Dani, como adventista do sétimo dia, entendeu que Exu e o diabo são pessoas completamente diferentes, ela entendeu que ela podia conversar com as nossas propostas.
ela entendeu que ela podia trocar, inclusive com as pessoas, outras adventistas do sétimo dia, que acreditavam que o diabo e o Exu eram a mesma pessoa. Então, o nosso trabalho religioso é pessoal. O meu trabalho como Ogã Alabê, como Ogã Umuroê da minha casa, é diferente do trabalho do Carlos Caçapava, que toca tambor como qualquer Ogã, mas tem uma religiosidade católica. É diferente da religiosidade da minha esposa Elis Trindade, que dança as danças afrodescendentes, que dança as danças do candomblé, que frequenta o candomblé, mas ela também frequenta a Igreja Católica, onde ela foi criada até que ela me conhecesse aos 28 anos. Então, quando ela tinha 28 anos, ela me conheceu, mas ela já era católica. Então, ela não precisou deixar de ser católica para viver comigo, né? E eu não precisei deixar de ser do candomblé para casar com ela na igreja. Casamento que o Caçapava foi, inclusive, né? Então, assim, essa vivência brasileira, ela está muito bem representada aqui no teatro, né? Isso não quer dizer que a gente deixa de lutar contra o terrorismo religioso. Isso não quer dizer que a gente não deixa de lutar contra o que as pessoas chamam de intolerância, que eu chamo de terrorismo, né? Que intolerância é outra coisa completamente diferente, né? E esse terrorismo baseado nas questões raciais, acima das questões religiosas e um pouco acima ainda da questão econômica. Então, toda essa intolerância religiosa, né? Toda essa terrorismo religioso, ele tem histórico no racismo, ele tem histórico nas questões econômicas. E é isso que a gente discute aqui. É isso que a gente propõe às pessoas, e nos ensaios a gente discute e fala e conta qual é a função de Oxum, qual é a função de Iemanjá, a gente conta qual é a função de Ogum, qual a função de Exu, aonde que eles se encontram em algum lugar nas religiosidades não afrodescendentes, né? Então, seria uma injustiça a gente dizer que a gente se baseia, que a gente vive no coletivo uma religiosidade afrodescendente. É muito bem definido quem é de qual religião, né? Inclusive, nós fechamos os nossos encontros aqui, nós fechamos a roda de mãos dadas e falamos, então, cada um feche os olhos e reze no seu credo. Então, cada um reza no seu credo naquela roda. Eu, que sou do santo, vou rezar no santo. Quem é católico, reze católico. Quem porque aqui tem católico, tem santo daime, tem agnóstico, tem comunista, tem de tudo. Né? Tudo bem vindo. Quer continuar? Mas respondendo um pouco à pergunta, né, de vocês indo para o lado cultural, né, nós falamos dessa religiosidade afro-brasileira através até mesmo do som dos tambores, né? Por quê? Porque esses tambores que sustentaram por muito tempo e continuam sustentando, né, a história e a fé do povo africano que aqui chegou, né? Ou seja, em todas as rodas de história, em todas as rodas de dança, né? E até mesmo de rezas, de orações, né? Estava ali o tambor presente. E esse tambor, ele continua aqui presente em todas. Vocês estão me ouvindo? Carlos, a gente está sim, mas eu acho que seria legal se um dos dois fechasse o microfone de um dos celulares. Acabei de fazer isso. Porque está dando um pouquinho de interferência. Ainda tem, não? Ainda tem delay? Não, agora não. Agora também. Tá, então, porque eu tirei um. Tá. Então, gente, como eu estava dizendo, esse tambor, né? Esse tambor, ele representa essa fé, essa espiritualidade afro-brasileira, afrodescendente ou africana mesmo, né?
E como o Vitor falou, de repente a cultura popular, ela de uma forma sutil, ela traz sim, né, a presença dessa religiosidade africana. Cada um claro, né, no seu credo, mas dentro das manifestações afro-brasileiras, dentro das manifestações culturais, através do canto, da dança e do som dos tambores, fica claro e está presente, sim, essa espiritualidade, né? Claro que de formas diferentes, né, da que nós entendemos como religiosidade afro-brasileira, né, que é o candomblé, a umbanda e outros segmentos, né? Então, eu acredito que o nosso trabalho, mesmo que sutilmente, está sim trabalhando, está sim deixando claro, né, e presente essa africanidade religiosa, né? E todas as perguntas que nos chegam, elas são de alguma forma respondidas, né? Quando, por exemplo, vem para mim, que sou um percussionista, que tenho, sim, algum conhecimento religioso, né? Porque para trabalhar com os tambores, você tem que buscar informações afro-religiosas, né? Mas, quando eu não tenho a resposta, eu passo a bola para o irmão aqui, Vitor da Trindade, que é o GAN, e se ele não tem resposta, ele vai encaminhar para um superior dele, né, ou para um graduado que possa trazer mais claramente essa resposta. Então, acho que é dessa forma que a gente trabalha essa religiosidade aqui dentro do espaço Teatro Popular Solano Trindade. Então, continuando nas questões do teatro, a gente gostaria de saber quais são as atividades do teatro atualmente, de que forma o teatro tem atualizado o pensamento de Solano Trindade, e se vocês compartilham, que vocês já comentaram aqui ao longo da nossa conversa, mas se quiserem aprofundar, e se vocês compartilham a visão de que o teatro Solano Trindade é uma forma de aquilombamento. Se quiser aprofundar um pouco mais essa questão do quilombo, a gente agradece. Nós estamos agora, querida, fazendo uma peça que se chama Zumbi, ou melhor, se chama Malungos. A peça foi escrita por Solano Trindade e Miécio Tati, se eu não me engano, na década de 60. Essa peça, ela fala da paixão da filha de Zumbi, Calu, por um senhorzinho branco. É uma ficção que é contada por um narrador, um griot, um soba, e esse narrador, esse soba, ele conta essa história depois da queda de Palmares, né? Ele conta, e quanto mais a gente se ensaia essa peça, a gente está ensaiando online, né? Porque a peça começou a ensaiar pouco antes da pandemia, né? Minha mãe faleceu em 2018, ou 2018, né? Graças a Deus que eu já conto. Minha mãe faleceu em 2018, passou essa peça para esse diretor, que é um indígena, e a gente tem constantes discussões acerca do que é um quilombo, né? Do que se trata um quilombo, né? Quem vivia no quilombo, né? E quanto mais a gente se aprofunda nessa discussão, através das conversas que nós temos, através dos personagens que são descritos, através das pessoas que fazem parte da peça, alguns que nasceram perto de Palmares, né? Como tem duas pontas de Palmares. Numa ponta nasceu a minha esposa, em Porto de Galinhas, e na outra ponta nasceu Cícera, no interior da Palmeira dos Índios. Em Palmeira dos Índios. Então, tem as duas pontas, e onde no meio fica exatamente Palmares, né? E esse lugar, a gente discute muito esse Palmares. Então, a gente sabe que Palmares tinha índio, que Palmares tinha branco pobre,
que Palmares ele repetia os processos das favelas brasileiras, né? Os processos das comunidades no Rio de Janeiro, os processos das comunidades aqui em São Paulo, os processos das comunidades em Recife, os processos da comunidade na Jamaica, os processos da comunidade na África do Sul, né? Onde fica toda essa misturada de gente pobre, claro, de uma grande maioria negra, né? Mas toda pessoa que precisava se livrar do domínio do senhor de engenho, do domínio dos reis, do domínio dos ladrões, né? Sempre se esconderam no mesmo lugar, né? Nas favelas, né? Uma outra grande representação é o Grêmio Recreativo Arte Negra Escola de Samba Quilombo, aí em Coelho Neto, que ficava aí em Coelho Neto, também na boca da favela do Acari, né? E que era também o mesmo processo daquele teatro. Todo mundo ia lá, né? Ia o Braga, que era uma pessoa branca envolvida com capoeira, tocava surdo, ia o seu Aniceto, que era lá, que trabalhava como estivador, ia Candeia, um ex-policial, e os malandros. Então, de repente, rolava um tiroteio, de repente, rolava um samba, né? E isso é do quilombo, né? Que a gente não pode pensar que nós somos, por exemplo, remanescentes de quilombo aqui no Teatro Popular Solano Trindade, mas que nós somos um quilombo vivo, né? Que nós somos um quilombo que acabou sendo um quilombo que saiu andando, um quilombo que andou, que saiu de Recife, que foi até o Rio de Janeiro, que foi até Pelotas, como disse o Caçapava, que foi até Minas Gerais, Belo Horizonte, né? E aí parou aqui em Budas das Artes. Mas aqui em Budas das Artes, ele já criou o nosso Cucaú, que fica ali em Campinas, que é o Urucungos, Cuitas e Quijengues, né? E se encontrou com os macacos lá, com o Quilombo dos Macacos lá no Rio de Janeiro, na década de 70, quando minha mãe ficou vivendo 2 anos lá dentro da Escola Quilombo, em que eu estava também, então eu pude também ver esse lugar. Então, a palavra quilombo, para a gente, ela é muito mais do que uma representatividade simbólica. Isso aqui é um quilombo. Nós somos um quilombo. O Brasil inteiro poderia ser um quilombo caso a gente não tivesse tanto racismo, caso a gente não tivesse votado numa pessoa que coloca na Fundação Palmares uma pessoa que se considera um antinegro, né? Então, o Quilombo Brasil, né? Ele está muito bem aqui no teatro. E essa peça ela fala desse lugar, do Quilombo, de todos os problemas do Quilombo, da discussão sobre uma cacimba, né? onde tem uma briga sobre uma discussão sobre uma cacimba, e nessa briga são 2 capoeiras que vão discutir. Então, além de você entender as discussões sobre a cacimba, você vai ver 2 caras mostrando a sua destreza como atletas, como guerreiros. Ao mesmo tempo, vai ter do outro lado um maracatu no meio da feira, né? E é tão legal que o meu avô ele não se preocupou em separar. Não, aqui é só cultura banto, então é Pernambuco, só vamos falar de banto. Não, ele botou lá também as pessoas das outras etnias não bantos, não pró-bantos, né? Então, ali você vai encontrar o maracatu banto, você vai encontrar um toque de Xangô, que é do povo de Queto, que é do povo Nagô, você vai encontrar uma dança de Oxóssi, você vai encontrar uma cura de Omulu, que é do Benin, que é Jeje, né? Então, todos esses lugares eles estão no Quilombo, né? E todos esses lugares estão aqui no nosso Quilombo. No nosso Quilombo, porque nesse Quilombo a gente recebe, como a gente já acabou de falar, os católicos, os protestantes, todas as possibilidades da nossa brasilidade atual, né? E se falando em quilombo também, né, nós temos o trabalho com as danças, com as manifestações da cultura popular, que maior parte delas, sem dúvida, tem como berço quilombos, né, ou aquilombados, né? Por exemplo, você tem o Coco de Alagoas, que com certeza
foi muito dançado em Quilombo dos Palmares, né? E você vai ter outras manifestações, como o Maneiro Pau, né? A própria capoeira, que também a gente tem aqui dentro do Teatro Popular Solano Trindade. Todos esses movimentos culturais, todas essas manifestações culturais têm a ver com o quilombo, né? E os grupos, os formatos dos grupos de cultura popular, com certeza, cada um deles tem uma preocupação de estudar quilombos, de estudar quilombolas, né? Porque a cultura popular, com certeza, né, vem das culturas tradicionais desse povo africano que passa pelo aquele momento cruel que é a escravatura, e saindo daí, os locais que mais preservaram essa cultura que nós trabalhamos aqui é o povo de Quilombo, né? E como o Vitor bem disse, nós aqui somos um quilombo, né? Tanto que a nossa primeira casa, nossa primeira sede aqui foi levantada de uma forma bem quilombola, né? Que nós fomos no mato tirar madeira, tirar o bambu, e a nossa primeira sede, nosso primeiro barracão, nossa primeira casa, né, aqui foi feita de taipa, né, que também é conhecida como pau a pique, e foi cada um dos componentes daquele momento que levantou esse barracão. Inclusive, esse momento que nós estávamos trabalhando esse barro, estávamos trabalhando essa madeira, né, extraída da mata local aqui e tal, a gente falou muito sobre isso e aflorou muito as histórias dos quilombolas, né? Principalmente aqueles que a gente tem como representantes aí, que é Quilombo dos Palmares, né? E outros quilombos, né? Massa, gente. Bom, depois desse papo todo, e considerando, né, que nós temos dois músicos aqui conversando com a gente, dois grandes músicos, citando também, né, que foi colocado que os poemas de Solano são todos tão musicais, eu vou pedir para vocês darem uma palhinha aí, né, do trabalho e mostrar para a gente um pouco da música, da vida de vocês. Pode ser? Pode. Vamos lá. Pode ser. Zumbi morreu na guerra, eterno ele será. E justo e companheiro morreu pra libertar. Zumbi morreu na guerra, eterno ele será. Se negro está lutando, zumbi presente está. Herói, cheio de glórias, eterno ele será. A sombra da gameleira, a mais frondosa que há. A sombra da gameleira, a mais frondosa que há. A sombra da gameleira, a mais frondosa que há. A sombra da gameleira, a mais frondosa que há. Zumbi morreu na guerra, eterno ele será. E justo e companheiro morreu pra libertar. Zumbi morreu na guerra, eterno ele será.
libertar. Herói, cheio de glórias, eterno ele será. A sombra da gameleira, a mais frondosa que há. A sombra da gameleira, a mais frondosa que há. A sombra da gameleira, a mais frondosa que há. A sombra da gameleira, a mais frondosa que há. Seus olhos hoje estão no ar, sou estrelas a brilhar. Seus braços são troncos de árvores, sua corda é vento, é chuva, é trovão, é rio, é mar. Morreu na guerra, eterno ele será. Justo e companheiro morreu para libertar. Zumbi morreu na guerra, eterno ele será. Se o negro está lutando, o zumbi presente está. Herói, cheio de glórias, eterno ele será. A sombra da gameleira, a mais frondosa que há. A sombra da gameleira, a mais frondosa que há. A sombra da gameleira, a mais frondosa que há. A sombra da gameleira, a mais frondosa que há. Seus olhos estão no ar, sou estrelas a brilhar. Seus braços são troncos de árvores, sua cor é vento, é chuva, é trovão, é rio, é Que lindo! Obrigado. Salva de palmas. Pode Dá para tocar. baixar essa música no Spotify. Spotify. Todo esse CD está no Spotify. Airá Otá. Vitor da Trindade e Carlos Caçapava. Olha, os dois nomes da baixar. Como é? Para o pessoal anotar, para baixar depois. Isso, baixa aí e mande depois um oi pra gente no nosso Instagram. Vitor da Trindade tem um Instagram, Carlos Caçapava tem outro Instagram. E o Instagram do Teatro Popular Solano Trindade é TP Solano Trindade. Então, por favor, se comuniquem com a gente para a gente ficar famoso que nem vocês. E eu queria mais uma, pode ser? Pode. Vamos fazer a sua? Faz a Rio primeiro. Rio primeiro? Tá bom. Eu preciso.
Excelente, parabéns. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada, Vitor. Nós temos algumas perguntas, vocês se importam de responder rapidamente? Ana Paula, você tem aí as perguntas do nosso público? Sim, boa noite a todas e todos, boa noite a Carlos e a Vitor. Nós temos uma pergunta no chat, olá, da Mariane, que é uma pergunta que são duas, na verdade. A Mari pergunta assim: vocês conseguem enxergar uma mudança na cena teatral brasileira contemporânea a partir do legado do Teatro Popular Solano Trindade? Como vocês veem o momento atual do teatro negro? Ana Paula, faz o favor, querida. Oi. Reinicia a pergunta, por favor. Reinicia a pergunta. Pois não. Não deu para ouvir direito. Fala mais alto, Ana Paula. Tá bem. Estão me ouvindo melhor? Agora sim. Tá, desculpem, então. É uma pergunta da Mariane, que, como eu disse, são duas, né? Então, Mari pergunta assim: vocês conseguem enxergar uma mudança na cena teatral brasileira contemporânea a partir do legado do Teatro Popular Solano Trindade? Como vocês veem o momento atual do teatro negro? Para responder essa pergunta, querida, eu teria que conhecer muito bem a cena teatral. Então, eu não posso responder essa pergunta com conhecimento. Eu vou responder a partir da minha visão, da minha vida com o teatro. A minha vida com o teatro se reduziu a um trabalho que eu fiz de um mês de ensaio com uma peça chamada País dos Elefantes, que é da Companhia Estável de Repertório, do Antônio Fagundes. Eu também participei de uma peça, todas como músico, de uma peça chamada A Tempestade, do Shakespeare, mas representada pelo Ilo Krugli, do Teatro Vento Forte. Também participei de uma peça chamada Chanson de Biriti, da Beatriz de Azevedo, aqui em São Paulo também, e de uma peça chamada Medeia, que eu não me lembro de quem mas que foi representada pela Maria Alice Vergueiro e dirigido pela Cibeles Forjais. Então, essa é a minha vivência de teatro. E também tem uma vivência grande com o teatro do Zé Celso Martins, né? Mas, mesmo assim, nunca trabalhei diretamente, mas o Caçapava trabalhou diretamente com o Zé Celso. Então, o teatro do Teatro Popular Solano Trindade, ele se aproxima muito mais dos autos, como Bumba Meu Boi, do Recife, do Pernambuco, como os autos como Maracatu, né? Que tem momentos de fala, que tem momentos de dramaticidade, mas esse momento ele é muito en passant, ele é muito assim, sabe, meio sem importância, porque a festa está toda baseada no movimento, a festa está toda baseada no ritmo, a festa está toda baseada na música e na dança, praticamente, né? Então, o Teatro Popular Solano Trindade e o Teatro Popular Brasileiro, eles representam esse lugar, que foi onde o Abdias Nascimento, com o Teatro Experimental do Negro, tomou um caminho e Solano Trindade tomou outro caminho. Eles eram parceiros na época, né? Eles tinham os mesmos objetivos, né? Então, Haroldo Costa e Edson Carneiro estavam também nesse grupo. Então, Edson Carneiro formou um grupo que foi o Teatro Popular Brasileiro, com Solano e Margarida Trindade, e Haroldo Costa se aproximou mais do Teatro Experimental do Negro. O Teatro Experimental do Negro ele ficou muito dentro da dramaticidade, foi o formador dos grandes atores negros brasileiros. Mas
a nossa proposta foi para outro caminho, né? Foi agora que está sendo a primeira vez que nós estamos indo em busca do teatro dramático. E aí é que entra esse lugar que é a nossa escola de dramaticidade. Então, a gente não vai entrar no dramático, nesse dramático do teatro grego, né? Do teatro shakespeariano. Não faria nenhum sentido para a gente. Então, a gente vai para o drama, vai entrar na questão do drama, né? Mas a gente vai estar muito mais assentado nesse lugar do alto, nesse lugar em que a fala é popular, nesse lugar desimpostado, nesse lugar desdramatizado, porque os personagens são mais próximos das nossas características como pessoas, né? Eu acho, sim, que o teatro popular, né? E esse teatro popular, agora eu digo que é muito mais o teatro popular via Abdias, né? Via Teatro Experimental do Negro, mudou muito o posicionamento da dramaticidade no Brasil, né? Mudou muito, né? Foi outro lugar. E esse lugar que me movimentou a Semana de 22, esse lugar que movimentou o Encontro Afro-Brasileiro em 36, né? Lá em Pernambuco, né? Que estava Gilberto Freire e Solano Trindade, né? E depois na Bahia novamente. Então, esses lugares foram trazendo esse teatro que a gente chama, que a gente vê, por exemplo, em Cidade de Deus, essa dramaticidade que a gente vê em Cidade de Deus, essa dramaticidade que a gente vê em Irmandade, né? Onde tem o negro tem uma outra evidência e é o negro popular que tem essa evidência e essa fala do negro popular, né? Eu sinto, agora falando desse lugar da arte atual, né? Desse lugar da arte atual, como agora falando como pesquisador, como um uspiano, né? Uma pessoa que está entrando no mundo da acadêmico, né? Eu sinto que a gente tem que trocar as nossas falas dentro da academia, né? Que a gente não pode mais falar para a hermeticidade, a gente não pode mais falar para lugares fechados, né? A gente tem que falar agora para essas pessoas que estão chegando na universidade, né? Para essas pessoas para quem foram abertas as cotas raciais, para essas pessoas para quem foram abertas as cotas populares, né? Porque se a gente se mantiver com essa linguagem, com esse linguajar, né, da academia, que é um linguajar aprisionador, que é um linguajar separatista, que é um linguajar racista, que é um linguajar para pessoas que já estavam, que vão continuar fazendo as mesmas coisas. Então, eu acho que o teatro tem que abrir para esse lugar, principalmente o teatro de pessoas como vocês, que estão na universidade, que estão discutindo o futuro do teatro, que estão discutindo as futuras linguagens. Então, é preciso que o Ogan esteja na academia, numa cadeira de música. É preciso que as falas dos Erês, as falas dos Exus estejam na academia a partir do teatro, a partir das vozes do teatro, né? Então, eu acho que talvez seja esse o grande ponto do progresso que eu considero oferecido pelos teatros populares, o TEM e todos os outros que são seguidores desse lugar. Não, é isso. E o Teatro Popular Solano Trindade, sem dúvida, reverbera. A gente tem conhecimento, né, nos grupos mais aqui próximos da gente, né? Mas, com certeza, essa voz ecoa, assim, reverbera em muitos pontos. E, como o Vitor está falando, ela vai caminhando para as universidades, né, para os locais onde ela sempre deveria estar, né? E é esse lugar que a gente chama de
educação, né, e cultura e tal. Ótimo. Temos uma última pergunta. Rodrigo, você quer fazer a pergunta? Eu quero. Bom, eu queria parabenizar vocês são maravilhosos. Eu, como sou da música, queria ficar fazendo 1000 perguntas para vocês. É melhor você vir aqui, querido. Vem aqui, pega o avião, pega o ônibus e vem para cá. Eu vou, com o maior prazer. Eu vou pedir... Tem uma pergunta aqui da Lana Lula, que ela fez pelo YouTube, e eu vou engatar uma junto com a dela. Gostaria de ouvir um pouco mais sobre a importância dos ritmos e dos toques para a valorização dos saberes e memórias culturais de nossos ancestrais. E aí eu queria saber o seguinte, vocês já chegaram a estudar um lance que é interessantíssimo, que parece que os batuques das primeiras escolas de samba tinham um lance de santo. Vocês já ouviram falar nisso? Isso é uma curiosidade que eu tenho. Só isso. Posso? Eu gostaria que você lesse meu livro, né, Rodrigo? Gostaria que todos vocês lessem, porque ele fala bastante sobre esse assunto, especialmente sobre esse assunto, né? Esse assunto bem decorrente no livro, né? Na realidade, o livro se chama O Caminho do Alabê, que é o caminho das pessoas que tocam tambor no candomblé. Tem um vídeo que você pode procurar na internet, que é do... Meu Deus. Mestre de bateria da Portela. Esqueci o nome dele. É o Ivo Meirelles, quem fala sobre a Mangueira, e esse menino, o outro, fala sobre a Portela, que eu não lembro, eu vou lembrar o nome dele até o final do encontro. O Ivo Meirelles, ele demonstra, ele não demonstra isso, ele não fala claro, ele mostra a caixa da Mangueira, né? E a caixa da Mangueira é exatamente o Ilu de Yansan. Mas claramente, como se fala aqui na Terra, cuspido e escarrado. A caixa da Portela, ela representa o Agueré de Oxóssi, que é a clave de bossa, que ficou conhecido como clave de bossa. Uma outra demonstração muito clara desse lugar é o samba reggae, onde você vê a guitarra do Bob Marley nas caixas, você vê o Agueré de Oxóssi no meio, você vê o baixo do Sly Robbie, né, dentro dos surdos, o mesmo baixo. É uma outra característica, é um outro jeito de ver. E dentro, quando você vai procurando, você vai andando para trás e você vai vendo que a música brasileira toda, eu acho agora, eu achava que era uma porcentagem muito grande, mas cada vez mais eu me afirmo que toda a música brasileira é baseada nos ritmos dos orixás, é baseada nos ritmos tradicionais. Que quando você fala, é jongo, o jongo saiu de dentro do candomblé. É samba, o samba saiu de dentro do candomblé. Né? Desculpa, com licença. E Cabula, que é o samba mais escarrado do mundo, né? É mais claro, né? E as outras referências, o Ijexá, a pataca, quase todos os ritmos que você ouve dentro do candomblé, você vai ouvir também nas tradições afro-brasileiras, né? Essa referência do jongo você vai encontrar ela no Alujá do Xangô. Então, vocês vão... E aí, o Alujá do Xangô, que abre os maracatus, por exemplo, do maracatu do mestre Chacon, lá, que eu não me lembro o nome do maracatu dele, lá de Recife. Né? Então, essa referência ela é muito óbvia, ela é muito clara.
E aí a gente quer fingir que não vê também, mas será que pai do José Maurício não botava um pouquinho de candomblé nas coisas dele? Será que Lobo de Mesquita não botava um pouquinho de congada e um pouquinho das tradições tercinadas, sextinadas na música setecentista, né? Porque branco não podia tocar nessa época, a gente sabe disso, né? Então, as pessoas que tocavam nas orquestras eram negras. Será que não tinha swing no Requiem de Dona Maria Pereira? Né? Então, essas discussões elas facilitam muito você perceber. Se você estudar as partituras do Lobo de Mesquita, você vai ver que tem um monte de sextinamentos lá, e mesmo nas coisas dos europeus, tem coisas africanas, né? Mas principalmente na música brasileira, inclusive na música que a gente chama de clássica, tem influência da negritude, né? E não é para menos, né? Nós somos maioria agora, mas já fomos muito mais maioria no tempo em que o número de africanos era muito maior que o número de portugueses, né? Fechou o microfone. Fechou? Não, vocês não me ouviram, não? Não, ouvimos. Isso, Júlia. Júlia, você não quer... preocupado, eu nem ia conseguir repetir isso, não. Carlos, Vitor, eu quero dizer que a gente agradece muito. Eu, mais uma vez, reitero, eu sou fã do trabalho da família Trindade. Foi uma honra receber vocês aqui. Eu vou passar a palavra para a Júlia, para ela encerrar a nossa mesa. Infelizmente, estamos chegando aos minutos finais. Passou muito rápido esse momento, mas foi de grande aprendizado e foi muito bom ouvir vocês. Então, vou passar para a Júlia para ela finalizar, tá bom? Obrigado. Obrigado, Marcela. Eu reitero as palavras da Marcela. Eu agradeço muito que vocês tenham topado o nosso convite. Sou muito grata por fazer parte dessa família também. E me sinto muito honrada e muito orgulhosa de uma forma ou de outra também fazer parte desse legado e aprender sempre, né? Ouvir sempre, aprender muito com vocês. Todo encontro é algo muito precioso. E eu peço desculpas para as pessoas, para as perguntas que a gente não conseguiu responder, mas infelizmente a gente teve alguns probleminhas hoje, né, de técnicos e acabamos atrasando. Então, Nossa, até acabar a luz hoje acabou. Não é, gente? Mas no final deu tudo certo. Isso que importa. E, enfim, eu agradeço muito mesmo, de coração. Foi um momento lindo, viu? Valeu, foi bacana o teu convite. A gente está sempre aí à disposição para falar sobre cultura, para falar sobre africanidade. É muito importante, né, estar sempre valorizando e falando sobre. Valeu! Quem tiver interessado no meu livro, tem umas partituras também, tem um pouco de história, liga para mim. Manda um zap 11 para São Paulo, 97554 4111. Depois, Júlia, você põe aí o meu zap aí na roda? Aí põe meu zap, me manda um zap, custa R$40 mais R$8 de envio. Para qualquer lugar do Brasil custa R$8, descobri agora. Então, R$48 para levar o livro e mandar notícias também. Não esqueça de convidar a gente para a próxima vez, que seja ao vivo, que a gente vai ao Rio de Janeiro para tocar. Que não esqueçam de visitar a gente aqui no Teatro Popular Solano Trindade, conhecer o nosso trabalho aqui pessoalmente, o nosso legado, que isso aqui é realmente um legado que foi deixado para nós, filhos de Dona Raquel Trindade. A Júlia está na Bahia. A Júlia está na Bahia, então, mas Bahia é logo ali, gente. Bahia, Rio, é tudo vizinho. Né? Rapidinho. Tudo do lado do outro. Né? Inclusive, nós temos Cachoeira, que é aí vizinho também. Temos o Brasil inteiro, é muito perto agora. Então, axé Odara, uma boa vida a todos. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer, foi maravilhoso. Só assim para vocês me permitirem tocar com essa pessoa difícil, né? Porque senão eu não consigo encontrá-lo. Ele mora muito longe, a umas 10 casas daqui,
né? Mas pelo menos agora a gente consegue, através da Júlia, tocar junto. Muito obrigado, muito tudo por isso, viu? Nós agradecemos, nós todos. Axé. Muito. Valeu.